Bom, vamos começar aí a terceira parte, vai ser a última, eu acho, provavelmente, da revisão. Eu tinha dito no começo que eu queria fazer 2 vídeos de forças e um vídeo só de energia cinética, mas houve um problema de armazenamento do meu celular que eu não consegui terminar forças no vídeo 2. Então eu tive que parar, até teve uma passagem de tempo, né? Eu tô com até camisa diferente. Tentei resolver esse problema e agora tá com mais armazenamento aí. Daí eu consigo. Acho que agora dá pra terminar. Felizmente vai ficar um pouco meio dividido, né? Mas os conteúdos estão demarcados certinho no slide. Então vamos continuar. Bom, o último tópico de forças, depois a gente vai passar para energia, é forças de atrito. Eu tinha comentado no primeiro vídeo que a gente ia ver com um carinho especial essa parte, porque é uma parte bem importante, então eu deixei ela para a gente ver com mais atenção. Então, vamos lá. Força de atrito. O que é força de atrito? É uma força, obviamente, que impede o corpo de iniciar e manter o movimento. Então, vendo o nome do tópico, temos forças de atrito. Então, pode se dividir em 2 forças de atrito, que é uma de iniciar o movimento e a outra de manter o movimento. No caso, fazendo uma força contrária a essas duas ações, né? Então, uma força contrária ao início do movimento e uma força contrária depois que inicia o movimento e a força age para tentar parar esse movimento. Ela é representada, no caso, vetorialmente como tendo a mesma direção, porém em sentidos opostos à força que está sendo aplicada, tá? Que é a força que age sobre o corpo. Então ela tem sentido contrário vetorialmente, porém mesma direção. Então, no caso, eu creio que a maioria vai ser no horizontal e então vai apresentar tipo a força aplicada provavelmente vai ser no eixo X positivo e a de atrito vai ser no eixo X negativo. Então, como eu disse, pode se dividir em 2 tipos. A força de atrito estática é a força que impede o objeto de sair do repouso, ou seja, ela impede o início do movimento do corpo. Então, é uma força que o objeto ainda não está fazendo movimento. É uma força que você tem que aplicar para ele sair do local e daí entrar em aceleração, movimento retilíneo uniformemente variado. Então é uma força que impede esse movimento. É como se você estivesse tentando empurrar uma. Claro que isso dependeria também um pouco da massa, né? Mas empurrar uma coisa muito pesada, mesmo que você faça, sei lá, vamos supor que você é bem forte e você tenta empurrar uma coisa, e por mais que você aplique a força, ela vai sair. Em algum momento ela vai sair. Quanto mais você for aplicando força, em algum momento ela sai. Mas demora, exige bastante força. Isso no caso seria força de atrito estático, que impede o início do movimento. Ela é representada matematicamente como força de atrito estática é igual a coeficiente de atrito estático, que no caso é esse símbolo aí, IUE, que significa coeficiente de atrito estático, vezes N, que é força normal. Daí nós temos a força de atrito cinética. Nesse caso temos uma força que impede o movimento de continuar e se manter em movimento, uma vez que ele já foi iniciado. Então, pegando aquele exemplo que você está empurrando uma coisa que exige que você faça uma força muito grande, ela sai do lugar, porém ainda continua tendo um atrito
que impede o movimento. Então você ainda tem que fazer força, por mais que você tenha empurrado ela, feito força para sair, ela começa o movimento, ainda existe uma força que vai contrair o movimento. Ela é dado por, bom, basicamente a mesma forma, só que tem que prestar atenção que os coeficientes de atrito cinético e estático são diferentes para alguns materiais. Então, força de atrito cinético é igual a coeficiente de atrito cinético vezes a normal. A fórmula de atrito estático é força de atrito estático igual a coeficiente de atrito estático vezes a normal. Bom, vamos fazer um exercício aí. Você está tentando, esse foi também passado pela professora em aula. Você está tentando mover um engradado de 500 N sobre o piso plano. Para iniciar o movimento, você precisa aplicar uma força de módulo igual a 230 N. Depois da quebra de vínculo e de iniciar o movimento, você necessita de apenas 200 N para manter o movimento com velocidade constante. Qual é o coeficiente de atrito estático e cinético? Então, se você prestar atenção no exercício, ele dá duas forças que se referem uma ao atrito estático e outra ao cinético. Né? Então você tem no exercício falando para iniciar o movimento, esse para iniciar o movimento significa que esse valor será para o atrito estático. Depois do exercício nós temos depois da quebra de vínculo. Isso significa que ele meio que quebrou o vínculo dele de atrito estático, ou seja, você fez mais força do que o próprio atrito estático, então ele começou o movimento, porém ainda existe uma força contrária ao movimento. Então, para achar o atrito estático, nós temos a fórmula, né? A força de atrito estático, no caso, seria 230 newtons, igual a coeficiente de atrito estático vezes 500, né? Aqui. Pois, daí você passa o 500, aqui está dividindo, passa, não, aqui está multiplicando, passa dividindo. O coeficiente de atrito estático é igual a 0,46. Não tem unidade de medida, tá? Não existe, acho que, segundo a professora, não existe nenhuma unidade de medida, não é tipo Newton nem Joule, é só o número. Para atrito cinético, nós temos que a força de atrito cinético é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes normal. Aqui, em vez de 230, é 200, igual a coeficiente de atrito... Putz, eu escrevi errado aqui, depois eu corrijo. Aqui no caso cinético vezes 500. Aqui também está errado, mas é coeficiente de atrito cinético igual a 200 sobre 500. Então, aqui o coeficiente de atrito cinético vai ser igual a 0,4. Certo, terminamos a parte de forças. Então, vamos para a energia, que é a segunda parte da matéria que provavelmente vai cair na prova. Bom, como eu comecei a parte de forças, eu quero tentar dar uma definição para o que é energia, sabe? Eu acho que isso é importante para o entendimento em geral. Pois bem, o que é energia? Energia pode apresentar uma série de significados. Então, nós temos energia, nós utilizamos o termo energia várias vezes no nosso dia. No nosso cotidiano, temos a energia elétrica, nós temos a energia do corpo, né? Certamente alguns de vocês praticam atividade física, então usa a energia do corpo. Nós podemos ir para energias de hidrelétricas, energias eólicas, energias limpas, né, como chamam. Então, existem vários significados, né, vários tipos de coisas que a gente pode chamar de energia. Objetivamente, na física, a energia está associada à capacidade de um corpo gerar trabalho. Então, assim como a força estava fortemente relacionada com a aceleração de um corpo,
A energia também está relacionada fortemente ao trabalho. Isso os próprios gregos antigos já descreveram assim, de uma maneira muito acertada. Que temos a palavra, que vou pegar minha colinha aqui, é energia, do grego energia, que é a etimologia da palavra energia, vem do grego energia, que significa dentro. Esse aqui eu não vou tentar pronunciar de novo não, esse aqui é dentro e isso é trabalho, ou seja, é algo que está dentro do trabalho, e isso é completamente correto, sabe? Na, então, tanto matematicamente a gente pode ver depois que a energia está realmente dentro do trabalho, ela faz parte do trabalho. O trabalho não precisa da energia, então é algo que está dentro, é algo intrínseco ao trabalho. Segundo Lavoisier, temos a grande frase que provavelmente vocês já ouviram: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso também é bom para nossos estudos. E eu vou fazer uma pequena analogia aqui. Bom, vamos supor que nós temos uma bolinha. Essa bolinha foi criada, sabe? Alguém é a bolinha, sabe? Tinha a bolinha lá. Nada sai da bolinha. Nada consegue entrar na bolinha e nada sai da bolinha. Vamos supor que dentro da bolinha exista uma sociedade de fulecos. Tá? Sociedade de fulecos. Tem vários fulecos lá da Copa de 2014. Temos vários fulecos dentro da bolinha. Uma sociedade de fulecos. Bom, a sociedade surgiu dentro da bolinha e junto com dentro da bolinha, vamos supor que temos R$ 2.000. Tem R$ 2.000 dentro da bolinha. Alguém foi lá e contou, alguém de fora da bolinha foi lá e contou, ou dentro da bolinha, os próprios fulecos contaram, tinham R$ 2.000 naquela sociedade. Bom, então o fuleco tinha lá, alguns fulecos tinham R$ 50, outros tinham 100, 500, 1.000, sei lá. Bom, e eles tinham essa quantia de dinheiro e eles trocavam. Então um dia um fuleco foi comprar um pão, deu dinheiro pro padeiro. O padeiro, por sua vez, queria comprar sapatos novos, então ele foi lá e comprou uns sapatos, deu outro dinheiro pro sapateiro. O sapateiro, sei lá, queria fazer a barba, foi lá no barbeiro, deu dinheiro. Enfim, o dinheiro foi circulando. Daí, sei lá, um ano depois, os fulecos foram lá e contaram o dinheiro. E tinham R$ 2.000. Eu não sei se vocês pegaram a analogia, mas bom, isso é o que acontece no nosso universo, tá? Isso aqui eu acho que deve ser uma imagem um pouco ficcional, não sei se é exatamente assim, mas a bolinha é o nosso universo, tá? Então teve o universo, aparentemente nada sai do universo, né? Não sei, tem algumas teorias de multiverso por aí, eu não estou muito inteirado, mas não sei. Vamos considerar que existe apenas o nosso universo e nada sai do nosso universo. Então o universo foi concebido com uma quantidade de energia que deve ser absurdamente grande, ou não sei, deve ser, e nada sai do universo. Não dá para você... outra coisa que eu esqueci de falar, é que os fulecos não rasgam dinheiro, tá? Sabiamente eles não rasgam dinheiro. E no nosso universo também não dá para rasgar energia, né? No caso, a analogia aqui é sobre energias dentro de um sistema. Bom, no universo não dá, não sai, sabe? Não, se alguém foi contar no princípio, sei lá, 1 bilhão de joules, sei lá, tô chutando aí. Hoje tem 1 bilhão de joules, tá? Se eu não estou muito enganado, professores de física aí
Desculpa se eu estiver falando alguma asneira aí, mas eu acho que é isso. Então, tipo, nada sai. Mas, segundo o princípio de Lavoisier, tudo se transforma. Então, como os dinheiros dos fulecos eles podiam comprar pães e tal, fazer a barba, então nós podemos converter a energia de algumas formas, né? Então eu acho que isso é importante também, logo que a gente for fazer alguns exercícios, isso é importante se notar que energia não dá pra destruir energia, não dá pra destruir energia, não dá pra perder energia. Quer dizer, dá pra perder energia, mas não o universo perder energia. Essa é a questão. A bolinha, no caso, é o universo. Não dá pra sair o dinheiro dos fulecos da bolinha. Não dá pra sair energia do nosso universo. Essa é a analogia que eu quero fazer. Bom, parece um pouco que eu divaguei, mas logo a gente vai ver que isso pode ser um pouco importante. Bom, energia, nós temos focos em dois pontos de energia. Não sei se são os únicos que existem. Eu acho que tem mais, mas o que a gente estudou foram só esses dois e mais algumas coisinhas que eu vou falar mais pra frente. Então, é uma energia que está associada ao movimento. Ou seja, se o objeto estiver em repouso, a energia cinética vai ser zero, porque é uma energia que está fortemente não, ela é dada por o corpo estar em movimento. Então, se o corpo não estiver em movimento, não existe energia cinética. O corpo não tem energia nenhuma. Logo a gente vai ver que talvez não, dependendo de uma coisa, talvez não. Bom, temos aí a fórmula para achar a energia cinética, que energia cinética é igual a 1/2 vezes massa vezes velocidade ao quadrado. Ou de uma forma que eu gosto mais simplificada, que já faz a multiplicação ali, é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, vamos fazer um exercício bem rapidinho aqui para a gente aplicar isso. Eu acho que isso é da lista, inclusive, que a professora passou na última aula, a última agora, antes da prova. Calcule as energias cinéticas dos seguintes objetos que se movem com as velocidades indicadas. Então, a gente tem no item A um jogador de futebol de 110 quilos que corre a 8,1 metros por segundo, e nós temos no item B um projeto de 4,2 gramas em velocidade de 950 metros por segundo. Pois bem, no A é a fórmula, não tem muito segredo, a gente só aplica a fórmula. Nesse caso aqui, talvez em outros exercícios a gente tenha que trabalhar um pouco melhor a fórmula, mas enfim. Bom, massa, né? Massa 110 vezes 8,1 ao quadrado, isso dá 110 vezes 65,1 sobre 2. Essa multiplicação dá 7.217,1 sobre 2, então a energia cinética é de 3.608,5 joules. Bom, no item B é a mesma coisa, mas a gente precisa se atentar que essa unidade de medida aqui está errada. Quer dizer, não está errada, mas para a conta ela precisa estar no padrão, que é quilograma. Então a gente só precisa converter. 4,2 gramas viram 0,0042 quilogramas vezes 950 ao quadrado. Isso dá 0,042 vezes 902.500. Essa multiplicação dá 3.790,5 sobre 2. Então a energia cinética é 1.895,25 joules. Joules aqui é a unidade de medida das energias, ok? Pois bem, trabalho. Bom, vocês lembram que eu disse que
Energia e trabalho estão fortemente, intrinsecamente ligados. Tanto que os gregos já falaram, né? Energia é dentro de trabalho. Então, pode ser descrita como energia transferida de um corpo para outro através de uma força. Então, novamente, temos aí a força nos nossos cálculos. Considerando o que foi dito, a gente perceber que matematicamente trabalho, que é o W, é igual a força vezes distância, certo? Podemos deduzir com isso aqui e matematicamente também com outras fórmulas que a professora passou, podemos deduzir as seguintes equações dos seguintes modos. Então, isso aqui, depois eu tenho uma coisa no final, tá? Mas temos aqui as fórmulas de trabalho, é igual a força vezes distância vezes cossenos de φ. Até troquei o símbolo aqui para ficar bem visível que o φ não é o mesmo que o θ, tá? O θ se não me engano, o φ é a diferença do ângulo de força. Depois eu vou ver melhor isso daí. Vou ver agora no caso, né? Bom, então dei um pequeno corte aqui porque eu me embolei um pouco, mas o φ é o ângulo formado entre a força aplicada e o deslocamento. Então não é o mesmo de θ, tá? Eu acho que não vai, talvez não caia, acho que talvez possa cair também, mas é só para a gente se atentar sobre isso. Outra coisa que a gente pode ver é que o trabalho pode ser igual também à energia cinética final menos energia cinética inicial. Se a gente quiser isolar a energia cinética final, a gente tem que energia cinética final é igual a energia cinética inicial mais trabalho, certo? Bom, um pequeno exercício. Um corpo de massa, acho que esse também foi dado pela professora na sala. Um corpo de massa 4,5 kg cai a partir do repouso de uma altura de 10,5 metros acima da superfície da Terra. Qual é a velocidade exatamente antes de atingir o Sol? Então a gente pode ver isso com a fórmula, com algumas fórmulas que a gente viu no slide anterior, como essa aqui, de trabalho igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Bom, se a gente abrir essas variáveis, a gente tem que força vezes deslocamento é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Tá? Por que isso? Bom, porque o trabalho aqui é F vezes D e a gente só tem a gente quer saber a velocidade final. Então a inicial que corta, a gente não vai usar ela, provavelmente é zero. Eu acho que é zero. Então não existe. Deve existir, mas enfim, para os nossos cálculos a gente não vai usar. Tá? Força vezes deslocamento é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Bom, essa força aqui a gente tem que ver que ela, como é uma queda, essa força vai ser a força da gravidade, força-peso, né? Então a gente substitui por massa vezes gravidade vezes deslocamento igual a m vezes v ao quadrado sobre 2. Bom, vamos colocar as nossas informações que a gente tem enunciado. Massa é 4,5 kg, gravidade igual, 9,8 metros por segundo ao quadrado. O deslocamento é 10,5 metros, igual a massa aqui, novamente 4,5 vezes v ao quadrado sobre 2. Bom, fazendo essa multiplicação aqui desses números, temos que o valor é 463,05. Multiplicando cruzado,
para a gente tentar isolar a incógnita de velocidade, a gente faz que 463,05 sobre vezes 2 é igual a 926,1, e aqui como aqui não tem nada é 1, então continua 4,5 vezes velocidade ao quadrado. A gente pode passar o 4,5 para cá, daí fica essa divisão de 926,1 sobre 4,5. Isso vai dar 205,8. Fazendo a raiz quadrada, esse 2 aqui vai como raiz quadrada, temos que a velocidade é igual a raiz quadrada de 205,8. Então, a nossa velocidade é de 14,3 metros por segundo, certo? Bom, energia potencial gravitacional é a segunda energia que a gente vai ver. Então, a gente vai ver o que ela tem diferente da cinética. Bom, diferente da energia cinética, a energia potencial gravitacional está completamente ligada à altura que um corpo se encontra. Então, de tal modo que a energia cinética está relacionada ao movimento, essa energia potencial gravitacional ela está relacionada com a altura que o corpo está, a diferença de altura que o corpo está do campo gravitacional. No caso, provavelmente dos cálculos vai ser a Terra. Então vamos supor aqui nessa imagem dessa moça aqui, dessa dama aqui, ela está nessa plataforma aqui, provavelmente é um lugar muito alto. Então vamos supor que ela não esteja fazendo nenhum movimento, a velocidade dela é zero. Pelo simples deslocamento que ela está tendo aqui, porque aparentemente é muito alto, do ponto gravitacional da Terra aqui, do solo, né, no caso, ela tem a energia potencial gravitacional, porque essa energia depende da altura que um corpo está da diferença do solo. Então, essa energia pode ser calculada com um corpo em repouso, como eu disse, sem velocidade, desde que ela esteja a determinada distância do campo gravitacional. Então, como eu disse, ela pode estar em repouso, mas se ela tiver uma determinada distância, ela já está com energia potencial gravitacional. Matematicamente é descrita como energia potencial é igual à massa de um corpo vezes a gravidade vezes a altura. Então, também um exercício aqui bem simplesinho. Um vaso de 2 kg está pendurado a 1,2 metros de altura de uma mesa de 0,4 metros de altura. Sendo gravidade igual a 10 metros, então ele dá aqui que não vai ser 9,8, ele já dá aqui o nosso valor arredondado de 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a energia potencial gravitacional do vaso em relação à mesa e ao solo. Então a gente tem que prestar um pouquinho de atenção aqui no que ele está pedindo. Em relação à mesa, tá? Aqui a nossa fórmula. Energia potencial vai ser a massa, né? Aqui todos estão nas unidades de medida certa, então 2 kg vezes 10 vezes 1,2 metros de altura da mesa, né, em relação à mesa. Isso vai dar para a gente a energia potencial de 24 joules. Agora em relação ao solo, agora para a gente calcular em relação ao solo, a gente não pode pegar simplesmente o 0,4. A gente tem que pegar a fórmula aqui e substituir os valores aqui, né, de gravidade e de massa, mas a altura vai ser a altura de uma mesa e a altura que ele está pendurado, tá? Então vai ser 1,2 mais 0,4. Isso dá 2 vezes 10 vezes 16, que dá 32 joules. Muito bem. Então, e se um corpo ele estiver com uma determinada altura e com um determinado movimento? Bom, nesse caso nós vamos ter energia mecânica, que é a terceira energia que a gente vai ver.
Então, isso significa, quando ele tem energia mecânica, que ele vai ter as somas da energia cinética e a soma da energia potencial. Então, a uma determinada altura com um certo movimento, então ele tem energia mecânica, que é a soma das duas, né? Nós temos o princípio de conservação de energia, que é um princípio muito importante, tá? É um princípio que diz aqui, segundo o Rafael Hellerbrock, num site que vai estar na bibliografia, depois eu marco. A conservação de energia mecânica é um princípio da física que garante que, na ausência de forças dissipativas, como o atrito, a quantidade total de energia de um sistema nunca se altera. Pegaram? O que ele falou aqui nesse princípio de conservação de energia é o que a gente viu na terra dos fulecos, na bolinha dos fulecos. Ou seja, se não tiver nenhuma força dissipativa, a quantidade total de energia do sistema nunca se altera. Então, se os fulecos lá no princípio tinham R$2.000, eles continuam tendo R$2.000. Se tiver... Oxi, parece que tinha um vulto aqui atrás. Se tiver R$2.000, então no final também tem R$2.000. Então, a quantidade de joules aqui, falando exatamente, objetivamente, a quantidade de joules de um sistema, se não tiver forças dissipativas, não se altera. Então, essa aqui é a diferença, né? Delta significa diferença de energia mecânica igual a zero, tá? Então, a diferença, se não houver, se tiver conservação de energia mecânica, é igual a zero. Isso também pode ser descrita como diferença de energia mecânica igual energia mecânica final menos a inicial é igual a zero. Também pode ser descrita como energia mecânica final é igual a energia mecânica inicial, né? Como R$2.000 e R$2.000. Espero que essa analogia não esteja confundindo vocês, tá? Do sistema, estou falando do sistema de energias aqui, tá? Não do sistema financeiro. Mas vamos usar aqui joules então, para ficar mais claro. Energia final, então 2.000 joules de um sistema que tinha no princípio 2.000 joules. Se tiver o princípio de conservação, vai ser no final 2.000 joules. Que também pode ser descrito como m vezes v ao quadrado sobre 2 mais m vezes g m vezes g vezes altura, né? Que isso é final no caso, que isso é como se eu fosse abrir energia mecânica aqui, ó, ele vira isso aqui. Então, energia cinética final mais energia potencial gravitacional final igual energia cinética inicial mais energia potencial inicial. Bom, vamos para um exercício. Eu acho que esse é o último, se não me engano. Então aqui é um exercício bem legal. Uma esfera de massa de 1 kg é lançada do ponto A com velocidade de 10 metros por segundo e percorre a trajetória mostrada na figura. Considere HA 20 metros, HB 5 metros e a gravidade ele também dá pra gente aqui de 10 metros por segundo. Sabendo que a esfera passa pelo ponto B com velocidade de 20 metros por segundo, a energia mecânica da esfera em A é maior, menor ou igual à energia mecânica em B? E depois pedir para justificar. Tudo bem, então vamos calcular a energia mecânica em A. Energia mecânica em A vai ser energia cinética em A mais energia potencial em A. Abrindo a fórmula aqui, energia mecânica em A igual a energia cinética mais energia potencial. Substituindo os termos aqui, nós temos que em A esfera continua 1 kg vezes 10 no ponto A, metros por segundo, sobre 2, 10 ao quadrado sobre 2, mais 1 kg vezes 10 metros por segundo vezes
a altura, que é de 20 metros. Isso aqui vai dar 100 sobre 2, mais isso aqui vai dar 200. Então, energia mecânica em A vai ser igual a 50 mais 200. Energia mecânica em A vai dar 250 joules. Agora em B. Energia mecânica em B é igual a energia cinética em B, mais energia potencial em B. Isso vai dar 1 vezes 20, né? 20 metros por segundo ao quadrado sobre 2, mais 1 vezes 10, gravidade, vezes 5, que é a altura aqui em B. Isso vai dar pra gente energia mecânica em B é igual a 400 sobre 2 mais 50 daqui. Isso vai dar 200 mais 50 e olha só, deu 250 joules. Que surpresa. Só que não, a gente viu, né, que as energias mecânicas em A e em B serão iguais, pois a diferença de energia mecânica será igual a zero. Por quê? Bom, princípio de conservação de energia mecânica no sistema, né? Por mais que alguns termos eles variem no sistema, se houver a conservação, então a mecânica em A, né, vai ser igual a B. Então é igual. Por justificando é porque existe o princípio de conservação de energia que iguala os dois termos, tá? Isso aí, galera. Bom, isso aí é a matéria que tem. Eu vou fazer algumas considerações finais aqui importantes, mas em si a matéria já acabou. Eu acho que eu consegui revisar tudo até onde eu me lembro. Se a professora não passar nada além disso, é isso, tá? Tem alguns pontos que eu não considerei, mas depois, se vocês quiserem olhar com mais atenção, é fortemente recomendado. Bom, algumas considerações. Força é igual a força. O que eu quero dizer com isso? Forças são forças, tá? Então, força peso é força, força normal é forças são forças são iguais a forças. Então, em alguns exercícios que pedem no lugar, tipo, aquela fórmula da segunda lei de Newton, F é igual a m vezes A, que é forças vezes massa é igual a massa vezes aceleração. Pode ser, no lugar do F, P. É completamente aceitável fazer isso, porque são forças. E o A, na situação, seria a gravidade. Por isso que é P igual a M vezes G. É bom encontrar o sentido das forças, tá? Ver se elas estão no ponto negativo ou ponto positivo de um plano cartesiano, por exemplo. Isso é bom, é bem importante dos cálculos, tá? Encontrar se, por exemplo, uma força normal, ela aponta para cima, força peso aponta para baixo, então seria negativo, tá? Isso é bom se atentar. Identificar corretamente os valores no enunciado, isso é realmente bem importante. Você encontrar no enunciado algumas informações do que é exatamente, se ele dá um número, onde exatamente colocar esse número, isso é bem importante. E fazer os exercícios com calma e atenção, isso também é bem importante, tá? Eu mesmo falo por mim, às vezes eu estou fazendo a prova e vejo umas pessoas saindo, isso me dá um pouco de pressão, mas tem umas 3 horas, se não me engano, não, são 3 horas para fazer a prova, então dá para fazer com calma. Se não tiver muito exercício, é claro, na prova, né? Se tiver uns 30, daí acho que é bom correr. Mas se não tiver muito, faz com calma, lê certinho, tenta prestar atenção, isso é bem importante. Eu não sou melhor que nenhum professor, tá? Isso eu quero falar, se algum professor porventura assistir esse vídeo, eu sou um aluno do 2º semestre de um curso que nem é física. Então eu só tô querendo ajudar meus amigos, revisando alguns conteúdos, nada que eu escrevi aqui. Algumas são algumas considerações minhas, mas principalmente os exercícios eu não fiz nenhum sozinho. Então
é mérito totalmente dos professores, tanto a minha professora da sala quanto alguns do YouTube, tá? Mérito completamente deles. Eu não quero, eu não tô nem na posição, tá? Deles. Eu não tenho, sei lá, nem 10% do conhecimento deles. Então, isso aqui eu devo ter falado uma porção de bobagens aqui. Então, mérito deles, eu só tô revisando alguns conteúdos. Não estudem só pelo meu vídeo, tá? Seria de extrema arrogância e prepotência minha falar que esse vídeo é só por ele você vai conseguir ir bem, tá? Assistam outras coisas, vejam, façam as listas se não fizeram ainda, vejam outros professores. Não vão só, eu queria só tentar dar um norte para algumas pessoas, dar uma clareada. E queria pedir desculpa por algumas travadas que eu dei umas travadas bem pesadas aí em alguns vídeos. Eu quis tentar ser claro, mas talvez isso prejudique. Se o vídeo prejudicou mais do que ajudou a clarear as ideias, esquece isso da mente, tá? Esquece esses vídeos aí, vai estudar, que talvez seja melhor, dependendo. Bom, eu deixei aqui um catálogo de fórmulas, que foram todas as fórmulas que a gente usou na revisão. Eu acho que eu não esqueci de nenhuma. Aqui as referências, né? Alguns vídeos que eu vi de correção de exercícios e tal. O livro também que eu usei, alguns sites que eu peguei algumas citações. E é isso, tá? Boa prova, vou tentar postar esses vídeos até sexta, para ter uns 3 dias para vocês estudarem até segunda. Vou orar por todos nós, para a gente fazer uma boa prova, com bastante tranquilidade, bastante paz. E é isso. Muito obrigado. Esse vídeo ficou bem longo, talvez eu separe em 2, na verdade. E valeu, tá? Ouçam Wake Up do Arcade Fire. Falou!